Você já teve a sensação de que nada mais te empolga? Aquilo que antes fazia você sorrir, sentir vontade de levantar da cama, simplesmente não funciona mais. Você joga, assiste filme e série, encontra pessoas que você gosta, come sua comida favorita, conquista algo importante e parece que não sente praticamente nada. Se você está vivendo isso, talvez não seja preguiça, falta de gratidão ou frescura. Isso pode ser anedonia, um sintoma que pode aparecer em diferentes condições psicológicas e médicas e que faz a pessoa perder a capacidade de sentir prazer. Eu estou passando por isso exatamente agora. Não sei se você percebeu, mas aqui está o meu home studio terminado. Ó. As paredes pintadinhas, olha aqui, as paredes pintadinhas. Quer dizer, terminado não, né? Falta arrumar. Eu estou praticamente em mudança, mas tá tudo bonitinho, as espumas acústicas no teto. Aqui eu vou fazer uma espécie de bass trap, né? Tá aqui o meu monitor, tá tudo aqui, o monitor de referência no caso. Tudo aqui. Eu juro que eu queria ter empolgação de produzir um monte de coisa aqui, fazer toda a arte que eu já estudei a minha vida inteira sobre a parte musical, audiovisual, dublagem, locução, um monte de coisa para esse canal, mas eu não estou conseguindo. Por quê? Porque eu estou em total anedonia. Primeiro, eu acho que o fator mais importante, eu refiz praticamente a minha casa inteira. Uma obra que era para durar 9 meses, no máximo. Se desse tudo errado, 12 meses, 1 ano, seria o tempo dessa obra para ela ficar completa. Comecei no final do ano passado. Comecei no início do ano passado, próximo de fevereiro, março ali. Tava planejando terminar ela para esse verão. Já estamos no inverno e a obra não terminou. E entre muitos problemas, ter que lidar com um monte de profissional ruim, ter que lidar com pessoas desagradáveis e desonestas e, em meio a isso tudo, ter que administrar relação com namorada, noiva agora, com família, com pai, com mãe, ter que administrar todo um problema de crime que aconteceu aqui, um crime muito do escroto. Eu tive uma série de semanas e meses com alto cortisol e chegou um ponto que um fio ele arrebentou. E eu simplesmente desliguei e parei de sentir vontade de fazer qualquer coisa. Parei de sentir prazer na maioria das coisas. E parei de ver alegria, satisfação, gratidão em quase tudo o que está ao meu alcance. Isso é anedonia. Será que você já passou por isso? Ou será que você pode estar passando por isso agora? Anedonia é a perda da capacidade de sentir prazer em atividades que antes eram agradáveis. Ela não é uma doença em si. Ela é um sintoma presente em diferentes transtornos e condições de saúde. A pessoa pode continuar fazendo as mesmas coisas de antes, mas sem sentir satisfação ou entusiasmo. Quem sofre de anedonia costuma sentir que tudo perdeu a graça. Jogos, filmes, música, comida, encontros e até conquistas importantes parecem não despertar nenhuma emoção. Muitas pessoas descrevem a sensação como viver no piloto automático ou sentir um vazio constante. A literatura científica mostra que o estresse prolongado pode provocar alterações no funcionamento do cérebro, níveis elevados de cortisol por muito tempo, processos inflamatórios e mudanças em neurotransmissores como a dopamina podem afetar os circuitos responsáveis pela motivação e pela sensação de recompensa. Isso não acontece com todas as pessoas, mas é um fenômeno bem documentado. Os principais sinais são perda de interesse em atividades, falta de motivação, dificuldade para sentir alegria, cansaço mental, sensação de vazio, dificuldade para criar expectativas positivas e, muitas vezes, isolamento social.
Esses sintomas podem variar bastante de intensidade. A anedonia pode estar relacionada com depressão, burnout, ansiedade prolongada, transtorno de estresse pós-traumático, luto, estresse crônico, alguns medicamentos e até doenças neurológicas. Por isso é importante investigar a causa em vez de tratar apenas o sintoma. Primeiro de tudo, se você também está passando por isso, saiba que a anedonia não define quem você é. O cérebro humano, ele possui uma capacidade de recuperação, de regeneração, a depender das técnicas e das coisas que podem ser usadas. Procure ajuda se você estiver num estado assim como eu. Da mesma forma que, ao finalizar esse vídeo, eu vou entrar em contato com as principais pessoas da minha vida e vou procurar ajuda, porque não vale a pena só existir. É preciso viver. E isso não é uma frase de coach, uma frase de efeito para um vídeo do YouTube. É uma verdade. E eu conheço um monte de gente que está só existindo há um tempo e não percebe o quanto que isso é desagradável, isso é ruim, não é o ideal. Às vezes, a tua área de trabalho, seja ela CLT ou seja ela freelance, PJ, foi uma das causas para sua anedonia. Eu, por exemplo, trabalhei CLT por uns 5, 6 anos da minha vida e foi uma das piores experiências que eu já tive trabalhando como captador de áudio no mercado da dublagem, principalmente. Trabalhei em alguns estúdios de música, mas principalmente no mercado da dublagem. Foi horrível porque o lugar que eu trabalhava era um lugar muito desagradável. E aí eu fui ser freelance na mesma área, captador de áudio, principalmente para o mercado da dublagem. Ao mesmo tempo que eu comecei um curso para me tornar dublador. Já trabalhava com locuções e resolvi fazer um curso para trabalhar como dublador. Ok, muito bom. Fiquei por uns 2 ou 3 anos muito bem, ganhando um dinheirinho legal, trabalhando num lugar que não me fazia mal para a mente. E aí chegou um momento em que as coisas ruins, quase no mesmo nível do emprego CLT, começaram a acontecer comigo nessa empresa que eu estava como freelance direto. E aí eu saí dessa empresa, minha renda caiu 70%, foi uma porrada financeira assim muito complicada. E aí eu comprei um monte de equipamentos, comprei um MacBook, comprei um microfone, comprei uma interface nova para fazer captação remota, assim, um home office da captação. E também funcionou por um tempo. Tanto que eu trabalhei bastante, juntei bastante dinheiro, comprei Bitcoin, acumulei Bitcoin. Quando bateu o all-time high ali perto, onde eu imaginei que fosse perto do all-time high, que seria outubro, novembro do ano passado, eu resolvi vender praticamente tudo para pagar as dívidas dessa obra e continuar a obra também. Eu gastei aqui mais de 100 mil na obra da casa inteira. Mais de 100 mil reais. Do meu dinheiro que ia entrando, do dinheiro da caixinha, do dinheiro do Bitcoin que eu vendi. Não foi só dos satoshinhos não, mas foi mais de 100 mil gastos aqui nessa obra. A obra está em 80%. Ainda falta 20%. Ou seja, ainda falta uns 30 mil para terminar isso aqui, para isso aqui ficar ideal para morar. Já dá para morar, mas ainda não é o ideal. E aí, com o passar dos meses, o estresse constante, eu comecei a desleixar um pouco na minha área de trabalho para focar na minha casa própria, que é essa casa aqui, que eu achei que devia ser a maior prioridade de todas. E depois que eu tivesse uma casa própria e não precisasse mais me preocupar com o aluguel ou ser despejado da casa de ninguém, a minha vida ia melhorar muito. Acontece que isso durou muito tempo e eu perdi muito trabalho e eu perdi networking e eu perdi muitas coisas. Tanto que o que era uma renda extra, que é trabalhar para o YouTube, trabalhar para pessoas do YouTube, pessoas de redes sociais, que eu gravo locução, gravo narrações, edito vídeo e tal, que sempre foi um pingadinho ali, né, que fica entre R$1.000 e R$1.500, sempre ficou entre isso, R$1.000 e R$1.500. Se tornou a única renda que eu tenho agora. Já vai fazer mais de 3 meses que eu tô mal, fisicamente, mentalmente, financeiramente. Além de todo um problema que aconteceu na minha família, de um golpe que uma prima deu no próprio pai dela, meu tio. Depois isso estressou
toda a família e acabou que nós brigamos de uma forma generalizada e acabou que eu briguei com 80% da família por conta de escolhas ruins e decisões ruins diante de todo esse problema que aconteceu. Então foi uma porrada atrás da outra e foi me jogando no chão, até que parece que o corpo fala: eu não quero mais sentir dor, eu não quero mais sentir sofrimento, então eu vou desligar. E ele desliga todos os receptores de dor, no caso, as luzinhas que estavam piscando assim, ó, se preocupe com isso, se preocupe com aquilo, se importe com isso, ligue para aquilo, goste disso, não goste daquilo, tenha raiva disso, ame isso, odeie isso. Todas essas luzinhas desligou. E aí eu entrei em total anedonia. Nada mais faz sentido. A única coisa que me mantém de pé é o amor que eu tenho por poucas pessoas, o compromisso que eu tenho com poucas pessoas e a fé que eu tenho em Jesus. Só. E se não fosse isso, eu já tinha feito muita besteira. Aí, o que eu tenho pra dizer pra encerrar esse vídeo é: não deixa chegar nesse ponto não, irmão. Não deixa chegar nesse ponto não, irmãzinha. Não deixa. Não deixa a sua mente, o seu corpo chegar nesse ponto pra você procurar ajuda. Pode ser tarde. Pode ser tarde. Eu vou falar uma terceira vez. Pode ser tarde. Não cometa o mesmo erro que eu. Ok? Um abraço e até a próxima.